Meus amigos, eu posso garantir para vocês, vai acontecer algo histórico nesses Estados Unidos essa semana que se aproxima. Mais um desistiu de viajar com o Lula. E nós estamos falando aqui de nada mais, nada menos de Fernando Haddad. Viu que a coisa não tá boa? Olha, muitos desses personagens vão ficar numa situação, não somente numa saia justa, tá? Porque o tal do Padilha estava desesperado para ir lá nos Estados Unidos. O bloqueio que deram nele, nem para turistas, quando a ONU manda ir lá nos Estados Unidos, tal, porque eles têm aquele acordo, foi o tipo de visto que os Estados Unidos concedeu a ele. É isso que a gente vai mostrar aqui. Maceta o dedinho no like aí, solta o dedinho no like, vem fazer parte aqui da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Olha só, a CNN aqui alertando, né? Sanções contra o Brasil podem ser anunciadas com o Lula nos Estados Unidos. Eles falavam pra gente que o Bolsonaro quer o páreo internacional. Nós estamos falando do país mais democrático do mundo, o berço da democracia, que é os Estados Unidos da América, e lá, que para os Estados Unidos o Padilha é criminoso, estão impedidos de entrar. Até que o constrangimento venha quando o presidente Lula já estiver nos Estados Unidos. Há possibilidade de os Estados Unidos aplicarem sanções, não necessariamente. Olha a jogada. Não pense que esse acordinho mequetrefe que eles estão tentando reavivar aí e tal, vai parar os Estados Unidos. Não, não vai. Já está mais ou menos esquematizado, por isso que eles não fizeram nada essa semana. O pau vai torar lá nos Estados Unidos. E o Lula, não tem como o Lula pegar e falar assim, eu não vou, eu vou cancelar a reunião. A Janja já está lá, inclusive, bloqueada, né, tendo que ficar na embaixada. Para ela isso foi terrível, né? Só que ele não pode decidir. O Brasil é o primeiro país a discursar. Se ele não for, aí que a coisa realmente fica feia. Aí que vão taxar ele de cagão, que ele é um baita regão, né? Mas quando a gente vê que Fernando Haddad desistiu de última hora, jogou uma desculpinha que vai ficar aqui para aprovar o imposto de renda e tal, até ele já deve ter percebido, eles devem ter informações mais quentes aqui do que a nossa, que a coisa, o bicho vai pegar pro lado deles. Olha aqui, ó, ministro da Fazenda, ministro, cara, não dói falar isso aqui, vou colocar aqui, o pior prefeito da história de São Paulo, Fernando Haddad, não vai acompanhar Lula na viagem em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia da ONU, que ocorre essa semana. Em entrevista, ele diz que a expectativa é que o Congresso vote o projeto para ampliar a taxa de imposto de renda para 5 mil. Não é por isso não, meus amigos. Esse povo não larga uma mamata, mas nem aqui nem na Conchichina, tá? Marcada para terça-feira, a Assembleia ocorre em meio a um conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos, já que Donald Trump aplicou as tarifas, né, de 50% e está previsto aplicar mais. Nós não estamos falando de um governo, nós estamos falando de uma ditadura, né? Haddad conseguiu a renovação do visto que permitiria sua entrada. Outros ministros, como Alexandre Padilha, teve o visto suspenso, né? A Haddad ainda cobrou parlamentares de dar uma resposta na Operação Cadeia de Carbono, deflagrado pela Polícia Federal, né, contra fraude fiscais na importação de combustíveis. E é isso mesmo, viu, Haddad? Você está falando de combustível aqui, é isso que o bicho vai pegar pro lado de vocês, porque o Brasil importou muito combustível da Rússia, sancionada. Vai vir coisa pesada aí, hein? Além de Magnitsky, vai vir sanções, porque tá todo mundo comentando, foi muito estranho essa situação de Haddad, de existir no último momento de ir na ONU com o Lula. Como eu disse, esses elementos aqui, eles não largam uma mamata, mas de jeito nenhum. E Fernando Haddad desistir na última hora, porque esse aqui tava num chororô, tá num chororô ainda, desistiu de ir, né, tal, desistiu porque sabe que a situação não tá boa. Ele sim, isso a gente pode falar com certeza, apesar dos Estados Unidos, né, através do acordo da ONU ter concedido visto para ele,
ele poderia ser preso sim, porque tem provas lá nos Estados Unidos que eles fizeram aqui com os médicos cubanos. Porque muitos médicos que estavam aqui foram e conseguiram asilo lá nos Estados Unidos, médicos cubanos. E o salário era R$12 mil, 10% ficava com os trabalhadores, com os médicos. O resto ia tudo para Cuba e para essa tal de OPAS, que ele estava desesperado para ir nesse encontro dessa tal de OPAS. Restrição de circulação imposta a ele pelos Estados Unidos é mais severa do que a de cubanos, sírios e russos. Apesar de ter recebido o visto pelo acordo, Alexandre Padilha terá sua circulação na cidade de Nova York limitada, caso ele decidisse aí. Né? Segundo interlocutores, Padilha poderá transmitir em uma área equivalente até 5 quarteirões onde estiver hospedado. Deverá seguir os trajetos entre hotel, sede da ONU, representações do Brasil ligada ao organismo. Diplomatas dos países como Cuba, Rússia e Síria costumam ficar limitados a um raio de 40 quilômetros da ilha de Manhattan, mais precisamente a Colombo Circle, uma rotatória em uma área movimentada da cidade. Segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a imposição de tais restrições é incomum. Em um site do governo americano há uma lista de países cujos representantes podem ser alvo de limitações que incluem Eritreia, Venezuela, Coreia do Norte e Irã. Outras restrições também podem ser impostas. Na edição do ano passado do relatório de Comitê de Relações com o País Anfitrião, um documento da ONU que reúne queixas e recomendações relativas à atuação dos Estados Unidos com sede da Assembleia Geral, representantes da Rússia, Síria e Cuba criticaram as limitações, a restrição de 25 milhas. O representante de Cuba afirmou que a imposição pelo país anfitrião das restrições de viagem no raio de 25 milhas da Colombo Circle, para membros de certas missões permanece discriminatória. É todo tipo de desculpa que eles dão, que está discriminando e tal. Só que esse perverso aqui, ele não fala lá na Globo por que ele está restringido. E esses personagens que estão decidindo de última hora devem ter recebido, como eu disse, informações nada amistosas. Ele esquece que praticamente não, né? De fato escravizava médicos cubanos. Imagina você trabalhar numa empresa, o salário for, vamos por aí, R$5 mil, você receber 1.000 e 4.000 ter que dar para o agente que intermediou o teu emprego com a empresa que você presta serviço. Isso é escravidão. O que ele estava falando? E eles são muito cara de pau, gente. Nota necessária, primeiro para registrar. O Brasil é o segundo maior país da OPAS, é o maior sistema nacional público do continente americano na OPAS, sempre foi um país colaborador e agora está sendo impedido do seu ministro da Saúde. Do seu não, cara. Você é ministro de petista. Você não significa nada para 70% da sociedade. Vocês podem vir com pesquisa com a ESH que for. Vocês estão achando que o brasileiro é trouxa de acreditar que vocês são maioria? Isso é pra Globo ficar aí, ó, relinchando. Narrativa sua. Você foi impedido porque você cometeu atos contra pessoas que estavam prestando um serviço, pessoas inocentes. Você sabe muito bem disso. O seu ministro... rapaz do céu. Olha. Participar da Assembleia Geral da OPAS. É um brasileiro que dirige a Organização Pan-Americana de Saúde e o ministro da Saúde do país desse brasileiro que dirige, na prática, foi impedido de participar. Prenda o Trump. Manda lá o Moraes prender o Trump. Dá uma ordem lá pro Moraes prender o Trump. Manda o Lindenberg Farias, o Boulos, ou o Randolfo Rodrigues acionar o Supremo. Manda lá. Afinal de contas, tinha petista falando que a Polícia Federal, lá no ano passado, quando Biden era presidente, iria entrar nos Estados Unidos, fazer busca e apreensão na mansão do Elon Musk, naquele momento de treta lá, tal, que o Elon Musk estava expondo tudo, que a polícia ia entrar, um acordo seria feito com o FBI, eles entrariam nas mansões, nas empresas de Elon Musk e prenderia o homem mais rico do planeta. Eles estavam falando isso para nós. Olha o grau de loucura desses caras. Aqui mostra a imagem de limitação desses perversos. Aqui está a sede da ONU, nesse círculo aqui que vocês estão vendo. Aqui é o quadrado que ele poderia entrar.
e se locomover lá nos Estados Unidos. A Janja também deve estar nessa situação, tá? A Janja também deve estar um pouquinho mais do que 5 quilômetros. Mas também deve estar bem limitada. 5 quarteirões, perdão, mas também deve estar bem limitada. Ela sabe disso, né? E a gente vai saber isso futuramente. Aí veio esse boca mole aqui, boca mole, chorar. Chorar que eu tô falando com a organização da ONU, certo? O Trump nem considera a ONU o pau d'água. Estamos, através do secretário-geral da ONU e da presidente da Assembleia Geral, relatando o ocorrido. São restrições que não têm cabimento, injustas, absurdas, e nós estamos relatando e pedindo a interferência do secretário-geral junto ao país sede, que é o procedimento, é o canal legal. E também já tratamos do tema no Comitê de Relações com o país sede. Então já tratamos do tema nos canais disponíveis e estamos esperando então agora... Fique esperando, meu filho, mas fique esperando sentadinho. Se você esperar de pé, você vai cansar. Um detalhe aqui, o Brasil nunca foi tão mal visto na história, nem naqueles governos de tanta corrupção igual estamos vendo aqui, de Lula no passado, de Dilma no passado, nunca foi tão mal visto quanto agora. Isso é um fato. Tem como eles negar, falar que a gente está mentindo, que é teoria da conspiração? Nunca foi tão humilhado na história do que nós estamos vendo agora. Não é pouca coisa você ver personagens desistindo de, no país mais desenvolvido do mundo, numa reunião da ONU, onde o Brasil faz a abertura, esses caras simplesmente desistirem de ir. A verdade é só uma, né? O Lula vai passar um vexame, porque primeiro ele vai latrinar, ele vai bostejar lá na abertura, e depois é o Trump, que não está escrito no gibi. Se é uma coisa que o presidente dos Estados Unidos faz, e muito bem, é falar de improviso. É falar as coisas de improviso. O Lula fala muito de improviso também, só que toda vez que ele improvisa, sai aquelas cagadas. Que um negro sem dente, que eu tô revoltado porque você não tem dente na boca, tal, sendo que ele foi por 2 mandatos antes desse aí presidente desse país, depois colocou Dilma e tudo mais. Quando ele abre a boca para fazer o tal do improviso, aí só sai borracha, aí que a assessoria fica incrédula. E nós vamos acompanhar os Estados Unidos fazendo justiça aqui. Essa semana, a gente não perde por esperar. Compartilhe esse vídeo, maceta o dedinho no zap, que ajuda muito, né, aqui no canal também, né, aí no like, e vem fazer parte da nossa família. Eu tô de volta daqui a pouco, com mais notícias e informações aqui no Sabadão, coisa pegando fogo aqui, tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta.